nós vamos nos apoiar no teorema fundamental da aritmética também, a decomposição em fatores primos. Nós vamos fazer do mesmo jeito. É claro que pelo teorema citado, nós vamos usar a decomposição em fatores primos, mas vale observar que a decomposição em fatores primos não é a única forma que você usa para calcular esse maior divisor comum. Ok? Não é a única, mas nós vamos utilizar aqui. Por ser finito, é possível listar todos os elementos do conjunto dos divisores de um determinado número. Né? Se você tem dois números, você tem como listar, porque esse conjunto é finito. O problema é quando esses números são muito grandes. Aí é quando você tem que recorrer à decomposição mesmo, né? Que é melhor, é mais rápido, é um processo um pouco mais rápido, apesar de que alguns não consideram tão fácil, né, de fazer. Não é impossível achar o MDC listando os elementos do conjunto, se esse número é muito grande. É possível. Só que você vai gastar um tempo considerável e isso com certeza dá trabalho, né? Então, você usa a estratégia que você achar melhor, né? Fica a gosto do freguês. Vamos calcular aqui o MDC entre 36 e 48. Pela decomposição em fatores primos, o que nós temos aqui? Ó? Esses fatores primos aqui. O que apareceu aqui embaixo? Ó? Nós pegamos os fatores que dividem tanto o 36 quanto o 48 ao mesmo tempo. Observa que esse primeiro 2 aqui, ó, tá certo, né? Por quê? Esse 2 ele dividiu o 36 e o 48. Esse 2 está certo porque o 2 aqui dividiu tanto o 18 quanto o 24. Agora, esse 2 não deu certo, né? Para colocar aqui, para contar ele como um fator aqui, porque ele só divide o 12. Ele não divide o 9. Então eu não conto com ele. Né? Esse 2 também não, porque ele só divide o 6. E por que eu contei esse 3 aqui? Porque o 3 divide tanto esse 3 quanto o 9. E esse 3 eu também não vou considerar, porque ele só divide esse 3. Ele não vai dividir 1. Ok? Então você pega aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Por isso que você tem esses fatores aqui. Então quando você vai calcular o MDC, utilizando como estratégia a decomposição em fatores primos, você vai decompor normal e vai pegar aqui como um produto, para escrever como um produto, os fatores que dividem os dois elementos ao mesmo tempo. O que dividir só um você não conta. Tá? Então, aqui fazendo o produto, nós achamos o 12, e esse 12 é o MDC, tá? Entre 36 e 48. Ali as setas para indicar. Vamos fazer agora o cálculo do MDC entre 28 e 52, da mesma forma. Observe que aqui, ó, esse 2 divide tanto 28 quanto o 52, né? Então, você conta ele. Esse 2 divide o 26 e o 14, legal. O 7 só divide o 7, não divide o 13. E o 13 só divide o 13, ele não vai dividir 1 também. Então, você só tem 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, o maior divisor comum entre 28 e 52 é 4. É isso que está sendo dito aqui. Outra forma de você fazer isso é o seguinte. Você calcula aqui a metade do número 36, voltando para o primeiro exemplo, e a metade de 36 é 18. Ou seja, o único divisor de 36 acima de 18 é o próprio 36. Tá? Então, observa isso. Da mesma forma, né, a gente pode calcular a metade do 48, que é 24, e concluir que acima de 24, o único divisor de 48 é o próprio 48. Né? Está escrito aqui. E aí, sendo dessa forma, o maior divisor comum entre eles não pode ser maior que 18. Tá? Não pode ser maior do que 18, porque ele é a primeira metade. Né? Se o 48 não tem, aliás, se o 36 não tem nenhum divisor maior do que 18, é óbvio que não tem divisor comum entre 48 e 36 acima de 18, porque o 36 não tem divisor acima de 18. Tá claro isso? Então, com essa ideia, todos os divisores do 36 e do 48 estão abaixo de 18. Isso é óbvio, né? Aí o que você pode verificar? Verifica se o 18 é divisor do 48. Porque se for, aí ele é o maior divisor comum. Se não for, aí não tem nenhum problema. Você pega valores que estão abaixo de 18. Mas pelo menos você diminuiu essa quantidade de divisores. Tá?
Vai para o próximo divisor de 36 menor que 18 e verifica se ele divide 48. Então, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque vem por verificação. Você tem que dizer qual é o divisor de 36 que é menor do que 18. Qual é o próximo? Você tem que dizer quem é. E aí verificar se esse elemento também divide 48. A outra forma é óbvio, você fazer pelo cálculo do MDC, né? É uma das maneiras. É claro que eu estou apresentando outra forma de você fazer. Eu não estou dizendo que ela é mais fácil ou que dá menos trabalho, né? O que eu estou dizendo é que existe essa forma de fazer. Você escolhe a que você achar melhor. Fica evidente que se os números em questão são primos entre si, o maior divisor é 1. Né? O maior divisor comum entre eles é 1. Isso é fato, né? Se eles são primos entre si, eu até mencionei agora há pouco, né? Se os números em questão são primos por natureza, eles são primos, né? Individualmente, cada número é primo, então eles são primos entre si, o maior divisor comum entre eles é 1. Se um dos números é múltiplo do outro, então o MDC é o menor deles. Aqui é o caso contrário, né? Se você tem dois números naturais e eles são múltiplos entre si, o MMC é o maior deles. Mas quando eles são múltiplos um do outro, o MDC tem que ser o menor. O maior divisor comum tem que ser o menor. É o contrário, ok? Em relação ao múltiplo. Uma observação. Se apenas um dos números é primo por natureza, ele tem a natureza de ser número primo, não é possível afirmar que eles são primos entre si, se o número primo for menor que o outro número. Ok? Porém, ou eles são primos entre si, ou o menor divide o maior. Só tem essas duas afirmações, tá? Ou seja, você tem o seguinte, você tem que um dos números é primo por natureza, ele é primo mesmo. Ele não é primo entre si, não. Ele é um número primo, ok? Você não pode afirmar que esses dois números são primos entre si, se esse número primo for menor do que o outro. Você não pode afirmar logo de cara, você tem que verificar se eles são múltiplos, ok? Porque essa é a informação que você tem aqui. Ou eles são primos entre si, ou o menor divide o maior. Ou seja, o maior é múltiplo do menor. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui o número 5 e o 16. Você não pode dizer que esses números são múltiplos entre si, a menos que você avalie os dois. Você pode ter, por exemplo, o 5 e o 25, né? Esses dois números aqui eles não são primos entre si. Apesar do número 5 ser primo. Né? Então, o que essa afirmação está dizendo? Ó? Você não pode afirmar que eles são primos entre si sem considerar o outro. Você precisa considerar o outro número. Ok? Mas das duas, uma. Ou eles são primos entre si, como nesse exemplo aqui, ou eles são múltiplos. Essa é a condição. Um exemplo aqui, o MDC entre 7 e 25 é 1, porque 7 é primo e 25 é composto e não é divisível por 7. Aqui você pode dizer que eles são primos entre si, tá? Já que 25 não é múltiplo do 7. O MDC entre 3 e 15, apesar do 3 ser sim um número primo, você não pode dizer que eles são primos entre si, porque 15 é múltiplo do 3, né? Agora, se o número primo for maior que o outro número, então eles são primos entre si. Você pode afirmar isso logo de cara, tá? Eu estou falando isso fazendo essas observações porque às vezes você não tem um número apresentável do jeito que está aqui. Às vezes você tem informação com números que são genéricos, né? Com letras. E aí você tem a afirmação, um número ele é primo, o outro ele é assim assado, entendeu? Então você chega a algumas conclusões. É importante observar isso daqui, tá? Eu estou apresentando números aqui, bacaninha. Aqui você pode olhar e você já pode dizer se é, se não é múltiplo. Se são ou não são múltiplos entre si. Olhando para os números você consegue dizer. Mas quando é genérico, aí tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Se o número primo for maior, então é óbvio que eles são primos entre si. Vamos pegar aqui um exemplo, né? O número 19 e o número 7. Já são dois números primos aqui. Então é óbvio que eles são primos entre si, que o maior divisor comum é 1.
Independente se esse número aqui fosse primo ou não, o maior divisor seria exatamente o 1. Porque o 19 não seria divisível por nenhum outro número a não ser o 1 e ele próprio. Então faz sentido pensar que se por acaso o número primo for maior, é lógico que eles são primos entre si, né? Para exemplificar, tem aqui o MDC entre 16 e 23 é 1 porque 23 é um número primo e ele é maior do que 16, né?